Vamos voltar aqui, o tema aqui nos bastidores está fervendo e você vai entender por quê, porque realmente é um assunto muito curioso. Vamos abordar a temática de um melodrama brasileiro que está sendo veiculado na Netflix, Pedaço de Mim, onde a atriz Juliana Paz interpreta uma personagem que enfrenta uma história daquelas, uma situação médica extremamente rara e complexa. Eu estou falando da superfecundação heteroparental. O que é isso? Na trama, o que aconteceu? A personagem da atriz Juliana Paz engravidou e algum tempo depois foi violentada sexualmente, resultando na gestação de 2 crianças de pais diferentes. Que são gêmeas de pais diferentes. Você sabia que isso era possível? Eu estou aprendendo aqui nos bastidores hoje, né, impactado com essa informação, como você também vai ficar. O caso é raro, talvez por isso tenha sido escolhido para ser abordado com uma trama de ficção. Mas a literatura médica traz informações sobre isso. Acontece, pode acontecer, é raro, mas acontece na vida real. Sim, a gente está recebendo a doutora Juliana, ginecologista, a doutora Juliana Cotrim aqui para falar sobre o assunto. O que é essa fecundação, superfecundação heteroparental? Bom dia, doutora. Bom dia, explica bom dia a todos. Em termos médicos, o que é que ocorre? Vamos lá. O que é que a gente precisa primeiramente saber? A mulher, geralmente, ela só libera um óvulo por mês. Certo? Então, é muito comum apenas um óvulo. Em algumas condições, em um mesmo ciclo menstrual, ela libera 2 óvulos. Se a mulher tiver relações diferentes, então ela pode engravidar na primeira relação e depois na segunda relação. Então, ela tem fecundações em momentos diferentes de relações diferentes. E caso sejam parceiros diferentes, ela pode engravidar primeiro, né? Então, vai ser fecundado um óvulo de um parceiro e logo depois, então, isso acontece no período de aproximadamente 7 dias, certo? Então, é no mesmo ciclo menstrual, ela vai ter 2 ovulações por 2 espermatozoides diferentes. Então, quando a gente fala em heteropaternal, que é o caso da série, ela engravidou primeiro do marido, aconteceu essa fecundação, que foi a primeira relação sexual, e logo depois ela teve uma outra relação sexual e engravidou, né? Aconteceu a fecundação do outro óvulo que foi liberado com o espermatozoide. O correto seria heteroparental ou heteropaternal? Heteropaternal, paternal. É mais comum falar. Então, esse período aí, que compreende o período fértil da mulher, seria de 7 dias, então, entre uma relação e outra? No máximo, no máximo. Geralmente não é tão... Geralmente as ovulações, elas acontecem próximas, né? Então, assim, por exemplo, quando tem gêmeos dizigóticos, que são gêmeos diferentes, então, em uma mesma relação sexual, são liberados 2 óvulos. Então, o que é incomum, o que é raro, é justamente você libera primeiro um óvulo e logo depois, né, uns 2, 3 dias depois, no máximo, uma semana depois, liberar outro óvulo. Então, a gente tem mecanismos regulatórios hormonais que fazem com que isso não aconteça, né? Então, por isso que isso é tão raro, não é comum isso acontecer. Então, em algum momento, houve uma desregulação para esse óvulo continuar com possibilidade de fecundação. Um segundo óvulo. Um segundo óvulo, e aí vinha a ser fecundado. Exato. E o útero estaria adaptado para essa superfecundação sem dificuldade? Sim, sem dificuldade, porque funciona como uma gestação dizigótica, que são gêmeos fraternos, que a gente diz, são de placentas diferentes. O tempo é muito curto, então pense que em uma ovulação vai acontecer a liberação de 2 óvulos. Então, uma fecundação que pode ocorrer com o mesmo parceiro, por exemplo, uma fecundação uma superfecundação que gere 2 gestações, mas no mesmo ciclo, mas em relações sexuais diferentes? E isso passa despercebido, né? Como é do mesmo parceiro, então não há dúvidas, não há o que questionar. Então, na série, o que acontece é que ela fica na dúvida, né? Como é que ela vai saber quem é o pai? E daí que toda a trama, ela começa a se desencadear. Um detalhe importante, doutora, quando a gente trata disso, é que é um fenômeno totalmente natural, né? A literatura trata disso como um caso raro. Existe alguma proporção no Brasil, no mundo, de situações assim? Então, é muito raro, né? Então, pelo que a gente vê na literatura, quando a gente tem casos como esses que são estudados, né? Então, pessoas que vão atrás, né, de saber a paternidade dos gêmeos dizigóticos, né? Esses gêmeos fraternos, é 2,4% dos casos que foram
relatados que foram investigados. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Quais são os principais cuidados que uma mulher que passa por isso ou que descobre depois, durante o pré-natal, então não fui, um dos bebês foi concebido antes do outro, por isso que existem gêmeos, esse aqui vai nascer por último, vai nascer mais novo, tem a ver isso? Não, a gestação, ela funciona como uma gestação, já que foi um ciclo menstrual só, né? Então, essa diferença é muito pouca, de poucos dias, menos de uma semana. Até porque a conta, né, para o médico é exatamente o ciclo menstrual. Então, é mais a dúvida realmente da mulher, né? Então, se ela teve 2 parceiros diferentes no período ovulatório, então ela pode ficar nessa dúvida. Uma coisa importante que a gente precisa falar é que geralmente isso é fisiológico, né? Então isso geralmente não, isso é muito raro de ser fisiológico, mas pode acontecer também em gestações induzidas, né? Então aquelas ovulações, né, em mulheres que fazem tratamento de reprodução, então precisa estimular a ovulação. Então é muito mais comum, na verdade, você ter 2 óvulos, você induzindo, estimulando uma ovulação e ter esse tipo de evento. Tá aí, é curioso. Não, então agora eu vou fazer a pergunta do milhão, né? Que muitos casais devem estar preocupados, pais também. Durante o processo de acompanhamento de uma gestação ali no início, isso ocorre até a descoberta da gravidez, né? Para esse caso raro, é só até a descoberta da gravidez. Uma vez identificada a gravidez, não poderá haver uma segunda gestação. Isso é claro, né? Isso pode acontecer. Eu falo porque, obviamente, os médicos recomendam, Thaís, atividade sexual entre os casais, não é isso normal, né? Então, se é para falar de raridade, vamos falar mais raro ainda. Então, isso é superfecundação, quando a gente tem 2 óvulos, né, em relações sexuais diferentes, mas pode acontecer superfetação, que é raríssimo. Então, como é que acontece a superfetação? A mulher está grávida e também por alterações, que geralmente não acontecem, alterações, mecanismos regulatórios hormonais, pode acontecer dela liberar um segundo óvulo, mesmo ela estando grávida. Num segundo ciclo, após aquele primeiro que deu origem à gravidez. São ciclos diferentes. Então, ela pode ovular novamente, estar grávida e engravidar novamente. Então, nesse caso, a idade gestacional dos bebês vai ser diferente. Então, é diagnosticado dessa forma. Então, a diferença pode ter de 2 semanas. Então, a gente já começa a desconfiar. Mas é super raro. Esses tipos de casos ligados à superfecundação, fecundação ali que envolve 2 gestações... 2 gestações, não, uma gestação, mas com 2 fetos. Isso tem muito a ver com casos hereditários? Então, quando a gente fala em gestações dizigóticas, né, então que são gêmeos diferentes, a gente pode ter, sim, uma relação, né, de genética, de familiaridade. Mas gêmeos únicos, não. Então, esse caso, na verdade, é mais relacionado à predisposição genética, digamos assim, né, da gente ter 2 óvulos sendo liberados. Tá, e fica o registro, a informação sobre esse caso que você pode entender melhor no drama de ficção científica apresentado pela Netflix, com o protagonismo da atriz Juliana Paz, doutora Juliana Cotrim, aqui trazendo as informações. Chará dela que trouxe as informações que eu estou achando impressionante. Se você não acompanhou essa entrevista toda, pode acompanhar depois no YouTube, no canal Gazeta News AL. Doutora, obrigada. Obrigada a vocês. Até uma próxima, teremos outras. Se tiver um caso raro em Alagoas, aqui. volte aqui para tratá-lo. Um abraço. Obrigada.